Salve, amada Igreja Gloriosa, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vencer o passado. Nosso texto de meditação, Mateus 1:20. Nós precisamos partir da premissa que o passado é o nosso ontem, é o que ficou para trás. Não volta mais. Nós podemos ter algum tipo de saudade dele, mas saber que nós não podemos construir, embasar nossa vida no nosso passado. Você duvida de si mesmo hoje? Isso é comum. Algumas das razões de você duvidar podem ser a instrução limitada, a perda de um ser amado próximo quando você era jovem, um pai alcoólatra, a culpa por um erro sério que você cometeu na adolescência. Seja qual for a razão, é muito importante que você se lembre de que o seu passado já era. Ele foi ontem. Não existe mais, ficou para trás. E nós não podemos ser saudosistas com o passado. Ficar guardando e tirando lições, vivendo dentro do passado. Nós precisamos viver e ter esperança no nosso futuro. Naquilo que nos espera do outro lado. Na verdadeira vida, no questionamento, que muitas das vezes nós vamos ser questionados e nós precisamos realmente buscar saídas dentro do nosso futuro. O passado, a única coisa que ele pode nos oferecer são algumas lições para melhorarmos o nosso presente e o nosso futuro. Nunca edifique seu futuro de acordo com o seu passado. Jesus nasceu com um estigma terrível. Sua mãe Maria ficou grávida antes de casar-se com José, seu noivo. Você já imaginou a situação? O judeu saudosista, o judeu rigoroso como ele era. Se aquele filho, Jesus, o Salvador do mundo, viesse sem Maria se casar, olha, realmente seriam levantados questionamentos e Maria seria até apedrejada pela lei. Mas Deus tem saída para tudo. Deus é Deus. A Bíblia diz que eles não tiveram relações sexuais antes do casamento. Maria era uma mulher pura, imaculada, preparada para realmente ser a mãe do Salvador do mundo, do Filho de Deus. Apenas 3 pessoas no mundo realmente sabiam que Maria era virgem. Deus, Maria e José. Você pode imaginar a situação de José? Sem dúvida, centenas de pessoas devem ter zombado muito dele. E desprezaram José por casar-se com Maria, mas ele quebrou o paradigma, ele quebrou o estigma de rejeição que haveria em Maria se ela não fosse uma mulher casada esperando um filho. Verdadeiramente, todas as contas que eles faziam, eles não conseguiam explicar aquela gravidez. Mas José passou por cima de tudo isso, porque o próprio Deus o alertara em sonhos, dizendo para ele que não se preocupasse, que ele tomasse Maria como mulher. Porque ele tomando Maria como mulher, ele calaria a boca dos zombadores, das pessoas que levantariam questionamentos sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, e certamente Maria seria apedrejada se não houvesse alguém para assumir aquela criança. Alguém humano. Porque o que era gerado nela era do Espírito Santo, não era humano. Jesus cresceu em meio a tudo isso. Você pode imaginar a situação de Jesus no meio daquelas crianças judias, sendo discriminado por não saber, por não compreender toda a rigidez daquela lei judia, que rejeitava a situação em que Jesus estava nela. Apesar de serem obrigados a ficarem calados, porque José fechou todas as brechas, mas eles, certamente, os pais falaram para os filhos da situação daquele menino, e eles zombavam daquela criança, mas ele pulou fora do esgoto do desprezo humano. Jesus não vivenciou isso, ele saiu, ele pulou essa fase.
Ele venceu esse obstáculo, ele venceu essa luta, essa dificuldade. Ele saiu da garra de um poço de questionamentos, ignorou os comentários difamadores. Ele só olhava para a missão que ele foi enviado. Ele só olhava para ele como Salvador do mundo. Ele não olhava para a situação do nascimento, para os questionamentos que eram levantados, para as algazarras que eram citadas e feitas através da vida dele e do nascimento dele, os questionamentos. Ele venceu, ele conhecia a verdade, ele sabia tudo que ele estava vivendo. Ele sabia quem era e o que viera a fazer, ele conhecia o valor da missão dele. Ele sabia que ele estava ali naquele momento de aparente humilhação, porque o Senhor fala para nós que os humilhados serão exaltados. Na presença de Deus ele era um ser humano exaltado. Ele podia ser desprezado pelo homem, mas ele era exaltado pelo Senhor, porque ele não discutiu com as pessoas. Ele não falou da missão que ele viera a fazer, ele não falou quem ele era. Ele vivenciou na própria carne toda a discriminação, toda a rejeição que estava sobre ele. Ele venceu tudo, meu querido. Ele não se importou com a descrença dos outros, ele não se importou com comentários maldosos, ele não se importou com o olhar de esgueio, ele não se importou das pessoas fazerem muxoxo quando ele passava. Ele compreendia que ele vivia dentro daquele texto lá de Mateus, que o Senhor abate o exaltado e exalta o humilhado. A soberba não estava no coração dele, havia humildade no coração dele. Quando ele fala, olha, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos levei, eu sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde. A verdadeira humildade, a humildade do espírito. Ele optou por traçar sua própria trajetória. As opiniões dos outros não importaram. Nós não podemos nos importar com comentário de pessoas. Nós só precisamos traçar a nossa vida, nós só precisamos traçar aquilo que é para nós, olhando para o futuro e tendo esperança nesse futuro. Verdadeiramente, nós precisamos compreender isso. Jesus nunca olhou para trás. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar para a força do nosso passado. Nós só temos que olhar para o vigor do nosso futuro. Nós só temos olhar de como nós estamos vivendo hoje. Será que nós somos melhores hoje do que ontem? O ontem é o meu passado. O ontem é o que ficou para trás e eu não tenho o direito de olhar para trás. Jesus nunca olhou para trás, ele olhava fixamente para a cruz e para o valor da missão que havia sido incumbida para ele. E é isso também que nós temos que fazer, nós temos que olhar para o valor da missão que nos é outorgada e que nos é incumbida. Nós não podemos olhar para situações, para o que eu era. Hoje eu sou diferente, hoje eu encontrei com Jesus. Ontem eu estava nas garras do pecado, debaixo das garras de Satanás. Hoje eu estou na graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. E eu creio que verdadeiramente nós precisamos olhar para isso como um imperativo da nossa vitória. Ele nunca discutiu a situação dele com ninguém. Não existe um único texto na Bíblia inteira que ele tenha feito alusão ao seu passado ou às suas limitações. Só nós conhecemos o nosso potencial, só nós e Deus. Nós não precisamos confrontar e nem falar mal de ninguém, nós só precisamos viver bem, viver com Jesus. Passado, passou, agora não, agora é presente, agora é futuro, agora é a esperança que nos espera do outro lado. Você também pode mover-se além das cicatrizes do ontem. Pare de falar sobre a sua instrução limitada, deixe de murmurar que todos na sua família são pobres. Pare de repetir a história daqueles que falharam com você. Deixe de apontar o dedo para a economia. Meu querido, pare de olhar para o fracasso, para os seus fracassos lá do passado. Pare de olhar para o fracasso de pessoas. Meu querido, olhe para você como sucesso, como uma bênção e que você está nas mãos daquele que te chamou para uma grande vitória. Pare de fazer propaganda da sua dor. Ficou para trás, meu querido. A cicatriz do pecado ficou para trás. Agora
Sangue de Jesus, agora é lavamento de sangue, agora é arrependimento genuíno, agora é salvação que te espera do outro lado, agora é porta estreita, agora a vitória te espera, uma grande vitória. Todos têm limitações, cada um de nós é deficiente de alguma coisa, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Nós somos frágeis, mas se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ficar como pessoas quebradas e faltando algo em nós, faltando parte em nós. Por isso que nós olhamos para o futuro. No futuro há algo novo nos esperando. E é o novo que nos motiva a viver bem. É o novo que nos faz crescer e avançar. Concentre-se no seu futuro. Jesus fez isso. Jesus fez isso, meu querido. É por isso que ele foi mais do que vencedor. É o que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.